E aí, pessoal, estamos aqui para mais um sprint. Nós estamos no Estação do Conhecimento do Instituto Reuso de Água aqui na FITABS 2025. Nosso objetivo aqui hoje, como sempre, é ter o reuso de água como matéria de discussão. E eu estou aqui hoje com uma pessoa muito especial, que eu já conheço do mercado, Verena Fernandes, da Veolia, Business Developer, que atua hoje no mercado de Food and Beverage e Pharma. Ok? Verena, quero te dar as boas-vindas a esse espaço aqui de discussão e te agradecer, né, por disponibilizar o seu tempo e seu expertise para a gente bater esse papo legal. Prazer é todo meu. Você sabe o quanto eu admiro você, é uma honra poder estar aqui, falar do que a gente gosta, então é uma grande satisfação. Muito bem. Bom, Verena, você sabe que nós estamos no meio desse movimento, né, do marco do saneamento, e a gente está vendo nós estamos vivendo uma inércia positiva, né, de investimento, como discutimos ontem, né, com a Veolia aqui mesmo, tem havido muitos investimentos privados, estatais, para que a gente possa ser um país com 100% de cobertura. Mas o reuso também, a gente entende que é algo importante nesse cenário. Você atua especificamente com a indústria, né? E eu então queria entender da sua parte, porque a indústria, eu percebo que ela vai trazer apoio para esse movimento quase que num trabalho formiguinha, né? Nossas vazões são bem menores que a vazão de uma ET municipal, mas nós somos muitos usuários industriais fazendo uso da água, da bacia hidrográfica, do bolsão de água subterrânea, enfim. Então, a indústria também tem o seu papel de responsabilidade quando a gente fala e enxerga o cenário de estresse hídrico, por exemplo. Então, a primeira coisa que eu quero extrair de você, de informação e de conhecimento é como você tem visto na indústria de alimentos e bebidas e na indústria farmacêutica, como eles têm percebido, né, a necessidade do reuso ou esse momento de, né, olha, falar em economia de água, falar em tecnologias que são mais econômicas na demanda, para diminuir a demanda do estresse hídrico. Então, assim, primeira coisa é, você que está muito em contato com essa indústria, né? O que é que você tem percebido em relação ao reuso de água? Perfeito. A gente percebe que a indústria, ela tem já esse olhar sobre o reuso de uma forma madura, né? Em comparação a outras frentes. E como você falou, a indústria, ela é a segunda maior responsável sobre o consumo de água no geral. A primeira a agricultura, a segunda diretamente aí a indústria. O mercado a qual eu atuo, e aqui a gente percebe que tem maturidade, que já tem um olhar, e já há muito tempo, o mercado de alimentos e bebidas, né? E por que a gente enxerga bem essa condição? Esse mercado, a matéria-prima é exatamente a água, né? Então é uma situação que você tem uma responsabilidade, você está inserindo isso no produto, você precisa gerenciar isso da melhor forma. Ou seja, para eles, a água não é só um insumo, é parte da composição daquilo que é o core deles, né? Que é produzir aquele alimento, aquela bebida. Perfeitíssimo. Então, além da responsabilidade de ter a qualidade atendendo todas as condições em vigências, você precisa fazer o gerenciamento, porque você tem a responsabilidade de trazer isso de uma forma constante dentro da sua planta. E essas indústrias, elas estão muito ligadas às condições de ESG, então ela incorpora essas duas frentes. Por exemplo, a indústria de alimentos, a gente percebe as condições que, dependendo da sua região que ela está instalada, ela já faz todo esse gerenciamento, esse mapeamento de como isso se comporta. A farmacêutica também. Existe divergência sobre raciocínios de como isso vai ser seguido, né? Mas as duas trazem já dentro desse viés de produção linkado como esse gerenciamento da água ele tem que estar estruturado dentro das suas linhas de negócio, as suas linhas de produção. Perfeito. Você enxerga a mesma maturidade, por exemplo, na indústria farmacêutica? Perfeito. Como que ele encara isso daí? Como que porque eu sei que, por exemplo, a indústria farmacêutica tem um rigor mais elevado que a indústria de alimentos e bebidas. Tá? Mas como você tem sentido o mercado farmacêutico em relação ao reuso de água? Perfeito. A farmacêutica, como você falou, ela tem uma responsabilidade porque ela está atrelada às condições que envolvem a portaria 888, toda a estrutura de qualidade e também a Anvisa. Então, toda essa condição estruturada e traduzida numa forma de farmacopeia
tanto a nacional quanto a internacional, ela tem que respeitar. Além dela qualificar essa água, ela validar a qualidade de água, ela precisa gerenciar esse consumo. Então, a farmacêutica está olhando muito esse aspecto dentro da produção dela, como ela pode fazer esse reuso de água. Como que ela pode trazer o aproveitamento ao máximo antes que ela vire uma água residual. Esse é o ponto de diferencial. Quando ela estrutura um projeto, por exemplo, uma água ultra pura, ela vai gerar essa água ultra pura, ela tem uma cadeia de rota tecnológica de várias etapas. E sempre em consonância às boas práticas de engenharia. E o que envolve isso? Um cálculo bem feito a uma eficiência de um processo. Então ela vai trazer de um sistema que está ali como convencional 75% de aproveitamento, ela vai jogar isso ao máximo para 90%, 95%. Então o que ela faz? Na aquisição da tecnologia de fabricação ou geração dessa água ultra pura, ela já vai calcular essa à frente. Então ela deixa de ter uma água residual ao máximo. Ou seja, ali a ser trabalhado. O olhar da indústria farmacêutica está mais, talvez, se eu entendi bem, no ponto de geração. Exatamente. Ela está à busca de tecnologia, mas que ao mesmo tempo que não perca a qualidade requerida, entregue produção eficiente, ou seja, altas recuperações hidráulicas. É disso que nós estamos falando. Exatamente. Ótimo. Na esteira de tecnologia, eu sei que a Veolia, né, tem já aí décadas de experiência, então eu gostaria que você trouxesse para nós, por exemplo, então, o que está, entre aspas, rolando aí, seja na indústria farmacêutica ou seja na indústria de alimentos e bebidas, de tecnologia per se, para que eles possam atingir, ou seja, essa eficiência hidráulica, né, de produzir com menos, ou de transformar no fim do tubo uma água residual numa água apta a voltar ao seu processo. Perfeito. Vou começar pela farmacêutica. Nós temos a geração, que a gente chama aí de água AP ou PW, e a geração de WFI, que são duas frentes. Pode ser o WFI, que é água para injetáveis, perfeito, onde você faz toda a linha de soros, tudo que é administração parenteral. É uma estrutura e uma exigência absurda em nível de qualidade. Isso pode ser uma destilação ou pode ser feito com membrana, que hoje já é estruturado a fazer. Então, como é que você estrutura isso? Dentro de uma tecnologia onde você cria, claro, um pré-tratamento eficiente, fazendo toda a remoção desse contaminante particulado, trazendo ele de uma forma precipitável e fazendo uma barreira mecânica. Dentro disso, você vai para uma geração que envolve já mais solubilidade, um contexto que precisa de uma osmose reversa de alta performance e toda a estrutura de como você reciclar, você aproveitar, você condicionar, seja a temperatura, por arranjo de pH como controle e trazer a eficiência que joga aí a 95% de água. Para aquela audiência que não está muito acostumado com esses termos, né? Então, por exemplo, você falou da osmose reversa, né? Nós sabemos que uma osmose reversa minimamente bem projetada, ela vai ter minimamente 25% de rejeito hidráulico. Então, o que você está me falando é que vocês têm hoje um portfólio que, mais do que entregar essa água WFI para injeção, ela também está minimizando a geração dos rejeitos líquidos, correto? Exatamente isso. Ou seja, saindo aí do tradicional 70%, 75% de recuperação hidráulica, podendo chegar a 90%. Exato. E como é feito isso? É uma condição de osmose, mas nós temos três frentes. A convencional, como você falou, 75%. Há uma que chama environmental, que é a condição... Quando você tem a farmacêutica, ela tem um nível estabelecido no tanque, onde ela tem a demanda, no ponto de uso. Quando isso atinge um nível alto, você precisa entrar em recirculação. Essa água não pode ficar estanqueada. Então, é de obrigatoriedade você estar sempre em recirculação. Então, são regimes turbulentos, é uma série de situações. Então, a Veolia criou uma tecnologia chamada Orion, com a série E, trazendo o quê? Controle de temperatura e também esse ajuste de pH. Então, na recirculação, você não faz o flush. Então, você não descarta. O que você economiza água absurdamente. O modelo S é o modelo Sustainability. O que significa isso? Eu vou trazer esse E embarcado durante a recirculação, mas esse modelo ele faz o quê? Uma osmose, então, inserida no rejeito. Então, a gente vai trabalhar com cálculo de área dessa membrana, toda a instrumentação necessária para a gente entender. Eu posso retornar isso, eu posso fazer um blend e tornar, então, a 90%, 92%. Perfeito. Ou seja, então, na verdade, é uma combinação de tecnologias, mas, principalmente, inserindo uma outra operação unitária para tratar o rejeito e devolver isso ou como água blendada ou na alimentação da primeira osmose. Exatamente.
Ótimo. Perfeito. E dentro do contexto de alimentos e bebidas, né? Falando um pouquinho de reuso já pós estação de tratamento, né? O que a Veolia, por exemplo, tem para aportar de valor quando o cliente fala, não, eu tenho aqui minha ET e eu quero agora passar a produzir uma água, por exemplo, para um reuso e utilidades, que é bastante comum, né, em food and beverage. Muito comum. Você, então, tem como você estruturou a rota tecnológica fazendo todo o seu papel, seu fisicoquímico, seu biológico, eu vou trabalhar no polimento. Então, primeiramente, a gente vai entender essa qualidade. Dessa qualidade, a gente pode estruturar uma condição de uma barreira mecânica, podendo ser a combinação do biológico com membrana, chamado, então, MBR, que você dá a condição, a propriedade já para uma água super qualificada, porque você está retirando qualquer contaminante nas condições coloidais, no quesito de estrutura molecular. Excelente. Dando essa qualidade, e você é uma pessoa que tem muito conhecimento de causa, né? Então, o MBR é, sim, uma das opções. A gente percebe que a indústria, ela já olha essa condição de segregação de linha industrial e sanitária, o que torna a velocidade e o conceito muito mais inteligente, que a maneira que você, então, segrega, você trabalha numa condição de reuso mais segura, no quesito de contato direto, por exemplo, como você falou, a utilidade. A hora que você coloca a condição reuso para uma torre de resfriamento, de certa forma você está tendo um contato direto, né? Ou uma caldeira. Então, há barreiras que você pode criar. MBR é uma excelente combinação, porque já tem o biológico aderido, ou, caso ele já tenha o biológico, ele vai para um terciário, pode ser uma outra filtração separada, combinada com osmose reversa também. Aí a gente pode explorar a estrutura, dependendo dessa solubilidade de carga ainda, para um ozônio, para Ou seja, um processo oxidativo avançado que vai dar um polimento específico para um determinado contaminante. Correto? Exatamente. Corretíssimo. Falando de qualidade e segurança, porque se citou isso, né? Barreiras físicas, etc. Né? Como que hoje a indústria, principalmente talvez a indústria farmacêutica, encara essa questão da água de reuso versus segurança da água, segurança de processo? Muito boa pergunta. Esse é o ponto que a farmacêutica ela traz um olhar diferente, por exemplo, da alimentos e bebidas. Por quê? As condições que você tem dentro do efluente farmacêuticos, ela tem uma especificidade mais restrita, no caso, os ativos. Então, você tem exatamente inserido, incorporado. E essa é uma preocupação que está começando a ficar cada vez maior no Brasil, né? Excelente. Os ativos de fármacos e seu contato no meio ambiente. Perfeito. Porque é uma condição que a indústria está avaliando condições que hoje não são exigidas em normas, mas vão vir e vão vir rápido. E, como você falou, esse movimento está acontecendo, as indústrias aqui no Brasil, multinacionais principalmente, estão olhando essa estrutura de como ser o responsável em remover esse ativo. A maneira que você remove essas condições, a gente vai trazer também um outro viés com um potencial sim de reuso. Hoje a maneira que você não tem isso nas estações vira uma forma mais crítica de ter esse efluente, mesmo que seja numa unidade de utilidades ou em outras condições. Então, por isso o gerenciamento da farmacêutica está combinado ao processo, antes de chegar para a linha de água residual. Porém, nós temos frentes e várias nessa tratabilidade desses ativos, combinando condições próprias aí como MBR, mas também evaporadores, né, de efluentes, onde você torna a qualidade, essa remoção de uma forma também mecânica, você está fazendo a transformação do estado líquido a vapor e condensando novamente. Então você tem esse contaminante retirado para um viés chamado concentrado e o destilado. Essa água já é de propriedade qualificada, uma água, inclusive DESMI, que você pode dar a condição de trabalho retornando ao processo, é um ponto ainda particular, mas dando uma qualidade de água nobre, podendo sim ter contato direto. O ozônio também é uma opção muito boa, e olhando sobre esse drive de ter uma molécula muito pequenininha, porque tem ativos que são químicos e os ativos que são biológicos. Você estruturar essa condição é o desafio. São combinações que nós temos que faz uma estrutura mais inteligente e mais eficiente. Né? Bom, a gente abordou aspectos teóricos assim de uma maneira bem interessante, né? O que eu queria saber de você? Existe algum case que você gostaria de elucidar? Falar, olha, Luiz, nós temos esse case aqui, foi usado essa tecnologia e o resultado era esse anteriormente e hoje o cliente está se beneficiando aqui dessa maneira.
Queria deixar você à vontade para trazer um caso real, por exemplo. Ótimo. Nós temos no interior de São Paulo uma indústria que sentiu na pele aí a escassez hídrica, bateram na porta e vindo numa condição de necessidade, né? Essa indústria ela mudou o mindset no quesito de reuso de água, trabalhando com, claro que a segregação, como a gente comentou, do efluente industrial para o efluente sanitário, dando a propriedade de etapas seguras e eficientes para você tornar a qualidade desse efluente interessante a retornar ao processo. Então essa indústria é uma indústria de salgadinhos, que a gente tem dentro de casa e a gente adora, inclusive. Então, toda a estrutura dessa rota, nível de flotação, biológico, MBR combinado e osmose reversa, dando também a segurança à retirada microbiológica, né? Então, vindo com barreiras ainda com absorção, como carvão, e também lâmpada UV. Nesta condição, esse cliente consegue reusar essa água na lavagem das batatas. E, por exemplo, qual foi a qualidade atingida depois de todo esse trem de processo? Porque a gente falou muito sobre segurança, você citou a normativa de água potável. A pergunta é a seguinte: essa água é potável ou não é potável? Melhor, potável. Ela tem características de água potável ou não? Completamente. E esse é o objetivo. O objetivo é dar a qualidade quando você compara uma água de captação. Então, e precisa-se numa engenharia de rota a garantia do fornecedor a conceder isso ao cliente. Então, excelente colocação. A qualidade ela tem que seguir exatamente as condições de uma portaria. Perfeito. Aderindo exatamente aos padrões exigidos. Tem algum outro case que você gostaria de dar destaque? Gostaria também numa indústria alimentos e bebidas, no interior já de Minas, algumas, inclusive você é um dos participantes, onde nós pegamos o efluente também industrial no quesito de utilidade. O que é interessante? Existe um instrumento que hoje a gente está muito colocando isso nas frentes de diferenciais, é a automação. E dentro dessa estrutura a gente lê em nível de carbono orgânico, se isso pode ser passível de utilização em caldeira, que já é um contato direto, ou não. Então existe uma instrumentação dando essa segurança ao cliente, utilizando o reuso para a questão de geração de vapor, assim como também resfriamento no quesito de toque. Top. Verena, eu quero caminhar para o final desse nosso rápido bate-papo, né? Passou assim. Mas eu quero extrair de você já uma visão, porque eu sei que você é uma pessoa de vendas, né? Você tem essa visão estratégica, ajuda o cliente a montar a solução não só pelo lado tecnológico, técnico, mas também de viabilidade econômica. Então, dentro desse contexto de viabilidade econômica, o que a Veolia tem a oferecer para o cliente em termos de modelo de negócio, né? Porque paira no ar ainda aquele mito. Reuso é muito caro, é inatingível financeiramente falando. Mas a gente sabe que existem maneiras de se preparar nesse tom, não é verdade? Sim. Então eu queria que você abordasse um pouquinho modelos de negócio, o que a Veolia tem, né, de portfólio aí na prateleira para facilitar esse processo de implementação nos clientes. Exatamente o facilitar. Porque é um quesito que muitas vezes o cliente não tem essa experiência. E aí ele vai fazer um investimento como CAPEX, existe essa dúvida. Então, a Veolia ela traz um modelo de negócio vindo sim CAPEX, a Veolia então fazendo essa venda e o cliente tendo toda a administração no quesito desse investimento. E a Veolia dando a engenharia, a instalação, o comissionamento startup. Mas também há essa condição de facilitar uma necessidade que hoje não é, por exemplo, o cliente colocado como CAPEX, ele não tem isso alocado. Então a gente consegue ser a empresa que faz o investimento, pode ser também a operação sendo da Veolia e depois isso ser transferido, como BOT. Pode também ser uma condição da Veolia ser ainda o provedor, o owner, né, que a gente chama desse CAPEX, fazendo também as condições operacionais. Então, o cliente ele tem a experiência de entender a tecnologia, entender as condições de como se comporta em nível operacional. Para aí sim ele falar, puxa, isso eu tenho certeza, me traz eficiência, me traz um KPI já estudado e aí com isso eu vou fazer esse investimento. Então, há vários leques. A Veolia consegue estruturar a rota, o equipamento e dada a modalidade que o cliente aqui preferir. Perfeito. Existe uma flexibilidade aí. Verena, muito obrigado. Né? Foi um bate-papo muito bom. Prazer todo meu. Né? Fiquei encantado aí com a sua explicação, né? E é bom saber que tem gente preparada hoje para desmistificar, né, mitos em torno do reuso. E você
Eu te convido a continuar nos acompanhando. Teremos outros sprints. Você já percebeu que nós estamos abordando N aspectos, né? Ontem falamos sobre diretrizes, sobre políticas de regulação. Falamos sobre hoje com aspectos de recarga de aquíferos. E com a Verena agora tivemos um bate-papo sobre o reuso na indústria. Uma indústria complexa como a indústria farmacêutica. Então, reuso é uma realidade factível, atingível e viável. Então, continue conosco aqui na Estação do Conhecimento do Instituto Reuso de Água, FITABS 2025. Te vejo na próxima. Até mais. Até mais.